Então, sobre dom de língua ser idiomático ou ser um dom, né? Primeiro, quando cai o Espírito Santo ali, conforme uma profecia de Oséias sobre aquela população, né? Que não conhecia ainda o Evangelho de Cristo, o dom cai sobre eles. E ali haviam várias pessoas orando ao mesmo tempo. Se o dom fosse idiomático, preste atenção, chegou pessoas de todos os lugares, medos, persas, e disseram que cada um ouvia em sua própria língua materna. Se o dom fosse idiomático, cada pessoa ímpia que recebeu ali naquele momento da pregação o dom de línguas, se fosse idiomático, cada um teria que falar uma linguagem diferente. Um falaria o inglês, outro falaria o hebraico, um exemplo, né? Para que cada um conseguisse ouvir na sua própria língua materna, porque tinha gente de outras linguagens ouvindo aquilo ali. Então, como seria isso? Porque seria uma confusão, todos falando um idioma diferente. Como que poderia essas pessoas entender, como essas pessoas poderiam entender todos os idiomas delas falados ao mesmo tempo? Por isso que não tem lógica. O mais provável ali é que o dom de interpretação cai sobre os que já conheciam as leis de Deus, e o dom de línguas, como mistério, cai sobre as pessoas que eram pagãs, né? Como uma profecia que dizia que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, ou seja, não só sobre os judeus, mas sobre todo mundo. Havia se rompido o muro da separação entre um e outro. Agora, os dons, Paulo orava em línguas? Sim. Paulo disse que orava, graças a Deus que oro mais em línguas do que vós, mas prefiro falar algumas palavras com o meu idioma, né? Porque aí ele começa a falar que quem ora em língua não entende o que está dizendo. Por isso que se chama dom. E quem ora em línguas edifica o seu espírito. Ou seja, por mais que o dom de língua seja o menor dom, foi até questionado se o mudo, como é que o mudo oraria em línguas? Nem todo mundo recebe os mesmos dons. A gente está falando de um dom e existem vários outros. E a gente está falando de um que é o menor, né? Mas esse tem uma eficácia sobre quem recebe, porque essa pessoa ela tem o seu espírito edificado. É como se ela fosse uma espécie de oração aceitável a Deus, que o próprio dom do Espírito está movendo essa pessoa a orar. O próprio Cristo fala que a gente não sabe orar como convém, né? E o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. E o dom de línguas, ele é um dom que a pessoa recebe, não entende, mas que pelo Pentecoste ali se entende que aqueles homens falavam que as grandezas de Deus, ou seja, era uma espécie de adoração a Deus. Inclusive aqueles homens que estavam ali de imediato acreditavam que estavam bêbados, eles nem se deram conta de que eles estavam compreendendo o que estava sendo dito. E aí Pedro fala, não, eles não estão bêbados, isso não é hora de gente encher a cara, né? Então isso é um cumprimento da profecia de Oséias. E ali eles começam a entender. Mas não era idiomático. E o fato deles entenderem o que estava sendo falado também foi uma manifestação do Espírito sobre eles, que deu-lhes a interpretação. Porque quando Paulo vai falar de dons, ele fala de dois dons, o de orar e também orar para interpretar. Ou seja, o que não pode, não quer dizer que o pastor não possa falar em línguas no momento do culto. Quer dizer que ele não pode levar o culto falando em línguas. Se ele quer evidenciar alguma coisa que ele está recebendo de Deus ali, ele teria que ou ter o dom de interpretar, orando a Deus, que ele também dá o dom, ou alguém dali poderia estar interpretando o que está sendo dito. O problema todo é que você não pode olhar para a igreja hoje só porque tem gente inventando que está recebendo o dom e dizer que o dom não existe. Porque tem muita gente inventando que tem o dom, né? E isso ficou evidente aí nos últimos dias aí com o jovem aí. E isso já vem de décadas que fazem essas bobeiras. Então, a questão é, o dom é o menor dom. Se fosse línguas humanas não se chamaria dom. Porque, se imagina, vai cair a cartilha do Cultura Inglesa sobre você vai receber o dom para falar inglês e você vai esquecer isso. E falar inglês vai edificar o seu espírito? Por que não em português? Sabe? Porque ali não está sendo usado um dom para se pregar. O dom de língua não é para pregar.
Ele não é um dom para ministração, ele pode ser interpretado. E quando é interpretado, vai ver que as pessoas que estão recebendo aquilo ali, o seu espírito está engrandecendo a Deus, né? Todo fôlego de vida louve ao Senhor. Está, de alguma forma, louvando a Deus de uma forma aceitável e está trazendo esse canal, essa canalização que está fazendo a pessoa se sentir bem. E Paulo entende tanto isso, porque se Paulo não orasse em línguas, como é que ele ia saber instruir isso? Como é que ele saberia que o dom é dessa forma, que a pessoa não entende, que pode orar para interpretar, se o próprio Paulo está ensinando sobre isso? Entende? Então é uma loucura falar que Paulo não orava em línguas. Se Paulo está direcionando a igreja, era um homem cheio do Espírito Santo, e a Bíblia mesmo fala buscar os melhores dons. Ou seja, você acha que Paulo, podendo ter esse dom, ele não ia buscar? Ele iria buscar todos, porque no momento que o cara tá preso ali, que às vezes tá sem força para orar, e você receber um dom que ora por você, que faz você seja edificado, não seria ótimo ter isso? Então, a falta de maturidade, né? Eu não sei se a pessoa vai entender o que eu estou falando. Se fosse dom humano, todos aqueles estariam falando vários idiomas diferentes, porque, afinal, os ouvintes são pessoas de terras diferentes, com linguagem diferente. E como seria essa bagunça toda? Uns falando em uma língua, outros falando em outra. Como é que é se entender isso? Sabe? Então a pessoa tenta racionalizar uma coisa que é espiritual. Então, não é dom, é o menor dom, nem todos recebem, isso está tudo nos textos bíblicos. Nem todos recebem, mas podem orar para se receber e também podem orar para interpretar. Isso daí é o que tem na Bíblia. Não diz que cessou, nenhuma parte da Bíblia diz que cessou isso daí, né? Paulo está ministrando isso muito depois desse dia de Pentecostes, muitos anos depois, né, dos dias de Pentecostes, porque Paulo vai encontrar com o Senhor mais, né, vai ter outros destinamentos com o Senhor mais à frente. E Paulo falava outros idiomas, né, possivelmente 2. Então, quando ele fala que fala mais idiomas do que os outros, não significaria idioma humano. Ele falou que falava mais do que eles, né, orava mais em línguas do que eles, ou seja, tinha uma capacidade maior porque era um homem mais cheio do Espírito Santo, né? E aqueles homens, aquelas pessoas ainda estavam iniciando na fé, entende? E aí ele começa a explicar. Com certeza o cara que é mestre naquilo, um cara com a capacidade de Paulo, tem muito mais espiritualidade do que os que ele está instruindo. Então, você percebe ali de forma coerente que há essas indagações. Dizer que o dom é linguagem humana não tem lógica. Ah, eu recebi o dom de inglês para me falar com a pessoa e dizer para ela pregar em inglês. O dom não é para pregação. O dom não é usado para pregação. Lá na época, Paulo está repreendendo exatamente isso, porque a igreja estava sendo tomada pelo dom. Aí Paulo mostra lá, se você ora em língua, ore também para que interprete. Mas eu prefiro falar 10 palavras, ele está dando uma orientação que ele preferia que você pregasse a palavra, o ensinamento bíblico, né, os ensinamentos da igreja, do que falar em línguas, entende? Então ele está dando um ensinamento, um direcionamento para a igreja. Só mesmo o tolo que vai acreditar que são idiomático. Aí um que não falava inglês, do nada o cara começa a falar inglês. E depois que passa aquele momento ali, o que ele falou de inglês, ele está entendendo? Porque se ele está recebendo a interpretação ela vem dentro da tua linguagem. Quando você ora para interpretar o dom do Espírito Santo, o dom de línguas, ele vem na sua linguagem, você vai compreender na sua linguagem, não na linguagem estrangeira. Não tem lógica isso, né?